nossa prosa vai ser pra lá de boa aqui no nosso programa, né? Você adora ficar de boa na lagoa? Carninho, Carninho. Se veste assim, com camisa xadrez, com chapéu de paia, aquela sua botina velha. Você não liga pra moda não, né? Adora uma bonitinha que puxa o R que nem você, né? Fala carne, porta, é isso aí. Às vezes, fala que nem você é chucro, e até meio devagar para entender as coisas da cidade grande, né? Então, aqui é o seu lugar. Fique com nós, essa prosa regada a comida e bebida das boas, porque nós vai contar como é dura a vida de um jeca tatu. E aqui os meus compadres, essa tarefa, difícil, são os atores e diretor Joca Andreasa, esse bonitão que tá aí, e André Luiz Mazzaropi. Boas noites, senhores. Muito professor. Para todos vocês, muito boa noite. Em primeiro lugar, um abraço bem apertado para as mulheres. Assim. Para os homens também, só que para os homens mais forgados. É lógico. Não tão apertado, né, André? Não tão apertado. Nossa, para todos eles. Joca, você está no elenco de Invasores. Isso. Que, inclusive, é ambientado no campo, já que nossa história hoje é campesina aqui, né? A peça trata da complexidade de relações afetivas entre um homem e uma mulher. Tudo bem, até aí... Estamos, que é o certo, né? Que é o certo. Não, nós somos uma minoria hoje. Mas... Sim. Eu acho que desde as questões que envolvem esse disputa da terra, a gente acaba levando em consideração essas questões todas, desde o Paranapanema até o que acontece em Cidrolândia atualmente, para realmente criar um pano de fundo para uma história que é muito maior na questão da invasão, que acaba acontecendo não só no âmbito assim, a quem pertence a terra, mas também no âmbito como é que as relações humanas se coadunam com essa questão toda do envolvimento entre homem e mulher, entre homem, terra, mulher, terra. Então essas questões todas são elaboradas de uma maneira muito legal pela Beatriz, que é a autora do texto, né? Beatriz Gonçalves, e dirigida magnificamente pelo Roberto Alvim, que eu acho que é um dos grandes diretores, um dos grandes nomes de teatro, um rapaz inteligente acima de tudo, muito rigoroso com o seu trabalho. E em cena, eu divido a cena com a Paula Cohen, onde a gente faz então essa relação entre homem e mulher, que no texto da Beatriz Carolina não fica muito claro o que é que acontece, se é irmão e irmã ou se é marido e mulher. Então é essa relação que acontece e essas invasões acontecem por causa disso. Mas o pano de fundo da história são as invasões de terra. A quem pertence a terra é uma questão antiga, né? Claro. Olha, Invasores reestreia no dia 19 de julho, sexta-feira, no Espaço Cênico Ademar Guerra. Isso do Centro Cultural São Paulo. Exato. Vai do dia 19 de julho até 25 de agosto. Sim. Sextas-feiras e sábados às 21 horas e domingos às 20 horas. Eu posso fazer só um parênteses? Pode. Essa semana a gente termina a temporada, sextas 21h30, sábado às 21h30 e domingo às 19 horas, no Sesc Pompeia, onde estamos desde o dia 17 de maio. Ok. André, agora contigo. E é nós? Vamos falar do filho do Jeca. Ô, filho do Jeca danado, né? Eu quero dizer do Jeca preferido do Brasil. Obrigado. Né? Falar do Maza. Verdade. Meu amado Maza. Você faz um monólogo super engraçado e vem novidade por aí. Tem filme, inclusive, estreando no Cine Olido, que foi o primeiro cinema que eu conheci aqui em São Paulo. Eu fiquei espantado quando cheguei do Rio. Você não tem ideia. Tinha um quarteto de cordas tocando Mozart antes lá no Olido, antes de começar o filme. Coisa mais linda do mundo. Então, vai estrear no Cine Olido mesmo? Vai estrear. Agora, dia 6, sábado, próximo, 19 horas. Nós vamos fazer uma van premiere, relembrando toda aquela tradição do nosso Mazzaropi, trazendo os atores, os participantes do filme.
O projeto do filme, O Filho do Jeca, ele completou 30 anos para ser realizado. Você me disse que foi uma luta, né, André? Foi porque, primeiro, eu havia de contar uma história da minha vida com o Mazzaropi, da minha relação com o Mazzaropi, e eu passei 30 anos viajando esse Brasil afora, fazendo esse monólogo. Tem um Jeca na cidade, com o filho do Jeca, André Mazzaropi, que completou domingo passado aqui em São Paulo, lá no Brás. Nós completamos 1.601 espetáculos. Meu Deus do céu. 30 anos de espetáculo. Aliás, esse chapéu que eu vou tirar um pouquinho... É do Mazza. Não, esse chapéu não é do Mazza, porque o último chapéu dele ele deu para um garoto lá em Leme. Tá. E eu comprei esse chapéu lá em Leme e ele me acompanha há 32 anos. Por isso que ele já está meio acabadinho assim, né? Então, nessa trajetória de 1.601 espetáculos... Tá. Perdão, eu falei no Brás, não foi no Brás, foi no Belém. Tá. A festa dos 141 anos lá do Belém e tal. Domingo passado agora, o filho do Jeca esteve lá. Contando essa trajetória, até para mim me preparar artisticamente, para poder fazer o Jeca. Porque parece muito fácil, parece ser muito simples. Não, pelo contrário. O difícil é o simples. O peso do nome, né, a responsabilidade do nome Mazzaropi, que eu adotei antes dele falecer. Pois é. Sim, em 81, eu já tinha adotado o nome André Luiz Mazzaropi, fiz 4 filmes com ele. E aí, adquiri os direitos da Panfilmes, né, dos sucessores, dos herdeiros, e fui me preparando ao longo de todos esses anos para fazer O Filho do Jeca. E agora, em 2012, tive a honra de reencontrar um diretor que trabalhou comigo com o Mazzaropi, Luiz Carlos Schroeder, que era um primeiro autor do primeiro livro sobre o Mazzaropi, lá em 82, 83, e ele já tinha, inclusive ele foi meu diretor aqui, contando toda essa trajetória, porque o Luiz Carlos Schroeder, por ter convivido também comigo e o Mazzaropi, ele tinha esta peculiaridade de poder, olha lá, o filho do Jeca, de poder fazer com que o Mazzaropi eu não imitasse o Mazzaropi. Essa era a grande preocupação. O filho não tem que imitar o pai, tem que lembrar. E isso foi muito bacana e fizemos. Mas eu acho que o mais importante do que tem o Filho do Jeca, que é esse aqui, é seu. Obrigado, querido. Ele reconstrói uma trajetória do Mazzaropi, porque muito do grande segredo do sucesso do Mazzaropi está no sentido de que ele trouxe para dentro dos 32 filmes dele, principalmente os 24 da Panfilmes, atores, novos talentos. E nós fomos formando nesses últimos 2 anos, atores, Daniela Penélope, Rubens Júnior, Paulo Celso Toledo, uma série de atores para formar um elenco e produzir um filme que lembrasse o Mazzaropi. Então, depois de tantos anos, tanta luta, sem dinheiro público, sem apoio de Ancine, sem apoio do Mink, com recurso próprio, dinheiro de show, que aliás, aproveitar essa oportunidade. Como os meus shows são feitos através das prefeituras pelo Brasil afora, quem me ajudou muito o ano passado, por causa do centenário, foi a São Paulo Turismo, daqui de São Paulo, terra do nosso Mazzaropi. Então, com esses recursos oferidos dos shows de 2012, eu fiz o filme e está aqui pronto, ó. O Filho do Jeca, dia 6 de julho de 2013, o Mazzaropi está de volta junto comigo, o Filho do Jeca, para relembrar essa trajetória toda dele. Recado dado. E eu queria falar uma coisa antes, porque isso marcou muito a minha vida. Você está falando disso. Os mais velhos sabem que eu fui acometido por uma doença muito séria no fim de 79, início de 80, chamada polirradícula neurite viral, e era um vírus atípico e eu sou o único sobrevivente no mundo. E uma das coisas que mais marcou a minha vida e que me emociona só de lembrar é que os médicos já não me davam muita chance de sobrevida e, de repente, quem é que está na minha cabeceira do meu lado? O seu Amâncio Mazzaropi. E eu estava junto com ele, né? Você estava junto com ele, André. E nós lembramos disso agora em off, quando você chegou. É uma pessoa... Porque todo mundo conhece, todo mundo ama. Quando eu era garoto, eu ia ver Mazzaropi e tal. O grande artista, não. O grande artista é o óbvio. Ele era um ser humano
primeiríssima grandeza. Primeiríssima grandeza. Eu também tive a honra de segurar a alça do caixão desse homem para levar para o túmulo, quando a Hebe me ligou e disse: Rony, vou te dar uma notícia que você vai começar a passar mal agora. Quando o Maza tinha falecido. Enfim, um querido amigo, um amado amigo, continua amando você. Maza, até hoje, velho. Que é isso, né? E o André está aqui essa hoje paixão com a gente. sempre foi recíproco, porque ele tinha um encanto tão grande por você, um respeito, um carinho. Pouca gente sabe disso. Não, Essa nossa ligação, um cara tão impecável como foi. Mas não vamos falar mais dessa, vamos falar de coisas boas, porque né, daqui a pouco o tio Rony começa a derramar uma lágrima aqui, não pode. Vamos falar dos projetos novos, né? Dos projetos novos de tudo. Já falou dos projetos demais, agora vamos falar, você e o Joca vão me ajudar a falar sobre esses Jeca Tatus que estão tantos por aí, né, que se foram por aí. O que vocês acham dessa vidinha do interior? É pacata demais ou é um sonho de consumo? Atualmente acho que é sonho de consumo. Eu sou do interior. Eu nasci em Veracruz e atualmente moro em Iacri, quase 500 quilômetros aqui da cidade de São Paulo. Você mora lá? Eu moro lá. Como é que você faz para vir aqui no programa? Eu venho... Na Vila Paulista com passeata. Eu venho eventualmente para cumprir trabalhos. Tá. Passo uma temporada aqui e retorno para lá. Mas eu acho uma maravilha, assim, poder, sabe, estar num lugar onde você tem a segurança de andar pela rua, onde você consegue a facilidade de chegar nos lugares sem ter que se utilizar de um carro, a própria qualidade do ar que você respira. Agora, eu vejo que tudo está mudando também, né? Tem uma dificuldade, por exemplo, como, por exemplo, a região de Ribeirão Preto, que eu morei lá durante algum tempo, uma chuva negra que invadia a cidade. Em que lugar? De Sertãozinho? Que vinha de toda a região, de Sertãozinho, né? Mas eu morei na cidade de Ribeirão, eu morei em cima do Pinguim 1, com um grupo de teatro durante 3 anos e meio. Era um shopping toda noite, né? Tava no filtro. Shopping bom, né, compadre André? Trem bom, seu Ribeirão Preto. Trem bom. Eu moro em Taubaté. Mas aqui é a terra do Maza. Eu moro em Taubaté, a vida inteira morei em Taubaté, mas vivo viajando, porque 90%, quase 100% desses 1.600 de um show realizado foram sempre no interior. São Paulo eu fiz 4 shows só, nesses anos todos. Então, viajei esse Brasilzão para tudo quanto é canto, norte, sul, leste, oeste. Mas uma das coisas que mais impressiona hoje, né, essa vida do interior, ela mudou muito. Eu acho que para quem mora em São Paulo é um sonho de consumo, mas vá lá morar no interior. Por exemplo, se você pega... Não tem mais. Não, se você pega uma cidade tipo Ribeirão, Presidente Prudente, e aí vai, Araçatuba, Poço de Caldas, Pouso Alegre, por exemplo, Minas Gerais, entrando aqui para Minas, eu faço muito Goiás e tal. Já mudou completamente as condições de vida lá. Então já não é mais aquela paz. E nós, caipira, né, a primeira coisa que a gente observa é a forma de viver, não de quem está dentro da cidade, é de quem está lá fora da cidade. Você acredita que eu fui lá para ver uns trator, né? Porque a gente, no meu tempo das fazendas, era aquele Valmete, aquela coisa toda. Hoje não. Hoje você vai lá para o interior, Goiás, Mato Grosso, mesmo São Paulo, ali para cima de... Nossa, olha, equipamento... Os equipamentos são de ponta. O cara precisa fazer um curso para pilotar um Boeing, um 737, 47, para ele poder pilotar um trator, entendeu? Tem uns tratorzão lá pro lado de Goiás, aqueles tratorzão grande, gigante, que tem essas rodas de soja, o trator tem 8 rodas, parece um monstro, ele não cabe na estrada, tem que sair fora de estrada. Tem computador? Computador, tem computador. É fechado com ar-condicionado, o caboclo tá lá, ó. Botina, né? Que antigamente dava para você reconhecer um Jeca. E o computador vai tratando, vai levando. Antigamente dava para você reconhecer um Jeca de longe. Acanhado, despreocupado, simples. Acabou. O jeito de se vestir também era característico, como você veio hoje aqui, André. Não, isso são a vida inteira. Acabou, meio, né? Não tem mais isso. Isso aqui... Mas uma das coisas importantes disso, Rony, é que esta tradição do caipira, do Jeca Tatu, que não é aquele Jeca Tatu do Maza, que começa lá atrás com o Monteiro Lobato, né? Aquele Jeca Tatu do Biotônico Fontoura, né? Biotônico Fontoura e tal.
Almanac de Outono. Até o Jeca da banda das Velha Virgem, dos últimos filmes do Mazzaropi, até o Jeca de hoje é um Jeca inteligente, é um Jeca mais estudado. Se bem que o Mazza fazia sempre o Jeca esperto. A esperteza do Jeca estava não na intelectualidade, no estudo dele, ela estava na sua própria cultura, né? Na cultura, no âmbito entendimento da natureza. Né? E é isso que eu tenho levado até hoje pelo interiorzão do Brasil, relembrando isso. Agora, joga engraçado essa história, pelo seguinte, você que dirige, o cara é tímido, é desengonçado, até mesmo lerdo para tomar certas atitudes, com as bonitinhas, mas elas adoram. Engraçado isso. O que será que esse cara, né, o Jeca, o que será que ele tem de bom, compadre? Ué, e deve ter um monte de coisa. Mas eu acho que, na realidade, essa simplicidade, essa generosidade que você percebe no tipo, né, caipira, eu gosto, tem gente que tem problema, eu não tenho problema nenhum. Eu me apresento como caipira, eu sou do interior de São Paulo, essa é a minha origem. E eu sinto que quando cheguei aqui em São Paulo, né, nas primeiras vezes que eu vinha, as pessoas ficavam muito encantadas com a simplicidade com que eu ia nos lugares, o jeito que eu me comportava nos lugares. Eu acho que isso é um tanto quanto encantador. Quer ver uma coisa? As pessoas não aguentam mais me ouvir falar nisso. Nossa, é recorrente, é redundante, você me entende? O sonho da minha vida era ter um fogão de lenha. Bom demais. Eu tenho um fogão de lenha na minha casa agora. Você acredita nisso? Eu tenho horta, fogão de lenha, forno de pão de lenha, mas você forno cuida da horta? Pizza, cuida da horta, e tem pomar. De vermelhão? Pomar, eu tenho pomar. Pomar. Ah, tá. Agora, você imagina, o cara leva a vida inteira no Morumbi. Então as pessoas perguntam a mim, onde é que você mora? Eu digo, moro perto de São Paulo. Por quê? Perto de São Paulo. Agora, por que isso? Morumbi. Uma pessoa, um caipira da cidade como eu sou caipira da cidade, urbano a vida inteira, criado no Rio de Janeiro, imagina. E ama São Paulo de paixão, que é outra, que é uma metrópole e tudo. Por que essa história? Porque nós, ou por memória de DNA, ou sei lá, porque todos nós somos caipiras. Todos nós temos um pé no interior, que é a verdade maior. Sabe, a simplicidade que nos une a todos os seres humanos, que somos gregários. Sim. Então, essa paixão pelo interior, todos nós temos. O granfino, aquele que, sabe, a perua, todos, quando vem a coisa interiorana, caem do pedestal e se nivelam com aquela história, porque nós, humanos, temos isso, na verdade, como fator de amálgama ou de união. Nosso, sei lá. Como você diz, do DNA, do que está para trás, da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós, né? Essa tradição da cultura caipira, que você, por exemplo, falou, poxa, no Morumbi eu tenho uma horta. Isso está muito ligado às coisas que você conheceu lá atrás, no passado, da sua infância, do lembrar do seu avô, do seu bisavô. Claro, porque todos nós tínhamos, de certa forma, as famílias tinham, como a minha também, tinha fazenda. Então, a gente ia para passar as férias do final do ano na fazenda. Então, onde é que você ficava? Quantas vezes eu não dormia na casa? Eu dormia na colônia, com meus amigos lá. Perfeito. Ensinei isso para meus filhos também. Aprendi a caçar rã com fisga, sabe aquelas bobagens, subir em árvore do pomar, coisas que quebrar não se a perna. apagam. Nunca mais. Nunca mais. Para mim, o pão feito em casa que era o legal, a galinha caipira que era o legal. Hoje me meto com gastronomia, não sei o que e tal. Mas uma coisa, aquele feijãozinho com arroz, feito no fogão de lenha. Uma coisa que eu tenho que agradecer muito você, Rony, porque nós que estamos lá do outro lado da televisão, embora seja vivo pelos espetáculos por aí. Do outro lado você não está não, André? Nós tivemos a cada dia e lembra, puxa, mas o Ronivon, bonitão, bacanão, chique e tal, como é que vai levar um Jeca para fazer um programa com ele e tal? Porque eu sou o Jeca. Você me surpreendeu, não de ter trazido o Jeca aqui, você me surpreendeu dessa sua ligação com a cultura caipira, porque mas é lógico, eu sabia que existia na sua história o Mazzaropi. Sim, Mazza, meu amado. Sim, mas essa coisa do caipira, essa coisa do caipira
é extraordinário, porque a televisão tem, durante muitos anos, discriminado essa cultura caipira, principalmente a televisão que se diz comercial. E elas foram tirando, aos poucos, o caipira do ar. Os programas sertanejos, os programas de música caipira, quando estavam na televisão comercial, eles davam 20 pontos, 30 pontos de audiência. Marcelo Costa, aí vou lembrar tantos. Me lembro, Marcelo trabalhou aqui. O meu programa, o Rancho do Jeca, que eu fiz aqui na Gazeta, ele fazia 14 pontos de audiência na TV Gazeta São Paulo. Isso é uma audiência que dificilmente pode ser batida pela força do povo. Quanto esse povo de São Paulo ama o sertanejo. Então, o caipira. E você dá a oportunidade do povo de São Paulo de ouvir esse caipira aqui que fala, esse caipira caipirão e esse caipira chica aqui, lá de Iacri. Eu já fui lá em Iacri fazer um show lá, já faz uns 10 anos. Não passou em Iacri. Já faz uns 10 anos. Olha, vou falar uma coisa, que coisa bacana. Viu? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, aquelas patricinhas, todas elegantinhas, todas arrumadinhas e tal, Biondê, chiquinhas, elas, vou dizer, é uma coisa que, quando aparece eventualmente um caipirão assumido, aí é que elas embarcam mesmo. Pode ter certeza. Ó, a maior parte da veiarada é mentirosa, que ela fala, puta, que jeca bonita. Aí que tá. Né? Mas aí nos bons tempos, a meninada. Mas olha, você falou dessa história agora, André, dessa coisa da discriminação. Hoje você vê o que são as festas interioranas, as festas, agora mesmo nas festas juninas, né, que começaram em junho e tudo. Elas têm, hoje, na minha visão, o merecido reconhecimento e fidelidade nas capitais brasileiras. E uma coisa interessante que aconteceu na nossa tradição, na cultura caipira, na cultura brasileira caipira, o que aconteceu? Com a migração nordestina para dentro de São Paulo, houve uma mistura do nosso caipira com o caipira nordestino. Esta gente que fizeram sucesso em São Paulo, fizeram essa grandeza de São Paulo, levaram parte do nosso caipira para as festas de São João, São Pedro, lá para o Nordeste. E hoje... E hoje o quê? E hoje as tradições das grandes festas nordestinas estão voltando para São Paulo. É verdade. Felipe, você é insuportável, Felipe. Ele que fica cutucando assim com esse negócio. Mas olha que coisa maravilhosa. Tá maravilhoso. Mas nós vamos comer esse troço aqui. Não, acaba o programa, a gente continua jantando. Parabéns, Felipe Zanuto, meu amigo. Felipe. Meus parabéns, viu? E ele assina a cozinha da Você imagina se dá um fogão de lenha para ele, né? Ele conhece. Oh, meu Deus do céu. É só convidar que nós vamos. Ele assina a Pizza da Moca, que fica na rua Guaimbé 439, lá na Moca. O telefone dele é 3571-12. O filho do Jeca é seu, tá bom? E a banda das Velhas Virgens, para você relembrar o nosso Mazaró. Tá tudo comigo. Aqui, ó. Todo seu tá no fim? Tá. Mas não se preocupe que amanhã a gente vai se encontrar de novo. Opa! Espero você assim, minha bonitinha. Amanhã nós vamos estar juntos e assim a nossa noite fica completa. Beijo, tem sobremesa e tudo aqui, ó. Beijo, amo você. Até amanhã. Obrigado.